Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Muito prazer, eu sou o Jean. Então pessoal, recentemente eu tinha feito um vídeo aí a respeito do VGHF11, né? E muitas pessoas acabou me perguntando por que que eu não vendi o VGHF11, por que que ele ainda permanece dentro da minha carteira. Inclusive eu aumentei a minha posição no VGHF11, tá? Pessoal, recentemente aí se envolveu aí em várias polêmicas, né? Uma delas aí foi aquele conflito de interesse alavancando aí fundos da própria gestora. Então isso ficou aí um meio esquisito, né? Digamos assim no popular mais claro. Porém, pessoal, isso aí são coisas que está acontecendo com bastante fundos imobiliários. Então vai chegar um momento que se você for levar isso em consideração, você vai acabar ficando sem nenhum investimento dentro da sua carteira, porque vários fundos imobiliários aí já estão fazendo esta manobra. XPLG recentemente fez isso daí, BTLG também já passou por esse processo. Então a gente vê bastante isso daí. Fundos imobiliários comprando fundos da própria gestora, CPTS também aconteceu isso daí. Então está cada vez mais comum. Porém, pessoal, o motivo de você investir é pensando a longo prazo, tá? Você precisa analisar ali como que está a situação do fundo, se faz parte ali da sua estratégia, o que que aconteceu durante esse processo, se realmente foi um mau investimento, apesar de a gente saber que conflito de interesse nunca é saudável, tá? Mas você precisa entender ali alguns pontos que muitas das vezes um detalhezinho que você deixa passar faz bastante diferença. Recentemente também tivemos aí um anúncio de calote, tá? Calote também é normal entre os fundos imobiliários. Recentemente aí o próprio MXRF11, né, um dos maiores FIIs da bolsa aí em termos de cotista, também sofreu um calote. Então isso daí você vai ver acontecer várias e várias vezes. Não é exceção aqui do VGHF, não é exceção do MXRF11, você vai ver acontecer isso aí em vários fundos imobiliários. Mas vamos lá, hoje aqui estou na minha carteira aqui com a quantidade de cota aqui de 131 cota do VGHF11, representando aqui 11,22% da carteira, tá? Meu preço médio nele aqui está em R$ 9,26. Custo médio aqui, total investido, que realmente saiu do meu bolso aqui, foi de R$ 1.213,06. Hoje o preço de mercado dele aqui está em R$ 8,71, tá? Neste valor aqui, representando aqui R$ 1.141,01. É o que ele está valendo hoje dentro da minha carteira, porque ele está se desvalorizando aqui um pouco mais de R$ 72, tá, pessoal? Mas aí vamos lá para o comentário, né? O pessoal aí acabou comentando qual o fundamento de eu manter um fundo imobiliário dentro da carteira que passou por várias polêmicas recentemente, com essa desvalorização absurda aqui dentro da carteira, né? No comentário que a pessoa acabou deixando. E aí entra aquela história, né, pessoal? Você acaba esquecendo daquele detalhezinho que eu sempre falo, investimentos a longo prazo. Renda variável, cara, você sempre vai ver esse movimento, esse ciclo do mercado aqui, ele é natural. Ciclo de alta, ciclo de baixa, às vezes anda bastante tempo ali de lado. Os investimentos, principalmente fundos imobiliários, o foco é dividendos. Se você quiser ter valorização expressivas, você tem que partir para as ações ou fundos imobiliários um pouco mais arriscado, porque assim, quando você recebe mais dividendo ou ele se valoriza, você acaba vendendo as suas cotas, fazendo ganho de capital. Porém, se você é um investidor focado lá na frente, a longo prazo, quer ali só receber seus dividendos ali tranquilamente, sem estar preocupado com essas quedas aqui momentâneas, porque eu falo isso porque isso aqui é momentâneo, tá, pessoal? Investimento a longo prazo, ele tende sempre a superar isso daqui, independentemente se sofreu aí algum tipo de retaliação, porque teve muita gente que saiu do VGHF justamente quando aconteceu aquele conflito de interesse, então isso acabou derrubando bastante a cotação do fundo, como se não bastasse ver esse anúncio de calote também aí que foi anunciado recentemente, então as cotas do fundo aqui, ele vem apanhando bastante, tá? Esse fundo aqui já chegou a ser negociado aí mais de R$ 9,70 por cada cota, tá? É que eu vim baixando aqui o meu custo médio durante esse período. Mas eu vou mostrar algo para vocês aqui que talvez você não leve muito em conta na hora de você investir em um fundo imobiliário. Qual é o meu fundamento de investir em um fundo imobiliário? É exatamente isso que eu vou estar mostrando para vocês aqui, pessoal, na minha área de proventos, tá? Eu tenho o VGHF11 desde abril do ano passado, tá, pessoal? Então, foi o meu primeiro investimento que eu fiz, é um dos fundos mais antigos dentro da carteira, é o VGHF, BTCI11 e o VISC11, tá? Os demais eu acabei vendendo aí pelo meio do caminho, tá? Então você vê que todos os meses ele vem pagando dividendo aqui constante, tá, pessoal?
Então, o ano passado aqui eu fechei com a dividendo aqui de R$ 29,36. E você vê que durante esse ano de 2024 aqui, a gente estamos ainda em agosto, de dividendo aqui recebido do VGHF de R$ 71,48. Então, só esse ano aqui eu já recebi de dividendo o suficiente daquela desvalorização. Lembrando, pessoal, que aquilo lá não é prejuízo. O prejuízo é só quando você executa ele. É só quando você vende. Aí sim você tem um prejuízo. Enquanto isso, ele é desvalorização. Isso acontece em todas as carteiras de investimento. Tem fundos imobiliários aí muito sólidos. XPLG11, por exemplo, aí recentemente, caiu bastante as suas cotações, chegou a ser cotada aí a R$ 112. De repente, lá despencou para quase 100, um pouco mais de R$ 100 aí, caindo aí quase mais de R$ 11 por cota, tá? Então, isso daqui a gente vai ver muito em fundos imobiliários. Às vezes sai uma notícia lá que os investidores não gostam muito, aí aquela massa vendedora é maior que a massa compradora e acaba derrubando a cotação do fundo. Então, isso faz com que aquela desvalorização ou ela aumente ou ela diminui, dependendo ali a demanda de cotação no mercado naquele momento. Total aqui recebido do VGHF11 durante esse período, pessoal, é de R$ 100,84, tá? Então, pessoal, você pegar aqui na parte de baixo aqui, você vê a escadinha aqui, ó, sempre crescendo, tá? A gente vai comprando mais cotas ao longo do tempo, isso aqui vai aumentando, isso aqui vai. E chega um momento aqui que você já consegue comprar uma cota com apenas os rendimentos que eles te pagam, que é o caso aqui que aconteceu aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, quando eu fiz a minha primeira bola de neve lá no VGHF, foi lá no mês 5. Ó. Do mês 5 para cá, todo mês eu venho comprando uma cota só com os rendimentos que eles estavam me dando, tá? Agora em agosto, por exemplo, já recebi R$ 11,97 por aquelas cotas. Então, esse daqui é o motivo de a gente investir em fundos imobiliários, dividendos caindo na conta todos os meses, tá, pessoal? Aqui na parte de baixo, se você observar, ó, ele está marcando aqui, ó, 133 cotas, porque eu tenho lá duas cotas dentro lá do Nubank, tá? Inclusive, essas cotas eu tenho que fazer a transferência também para o Banco Inter. O meu total de cotas do VGHF11, juntando aqui o Banco Inter que eu tenho a conta e lá no Nubank, dá essas 133 cotas, tá? Como eu falei, eu tenho duas cotas lá no Nubank que eu preciso estar trazendo aqui para dentro do Banco Inter também. Mas ele já está registrado aqui dentro do Investidor 10, que é por onde eu faço o acompanhamento aí da minha carteira de investimento. Então é isso, pessoal. Às vezes você fica tão focado na desvalorização quando a sua carteira está em vermelho, como eu sempre venho falando para vocês, carteira no vermelho, hora de comprar. Se faz parte da sua estratégia, se você estudou o fundo, se ele está dentro da sua carteira, é porque ele tem um motivo. Você não colocou ele lá aleatório. Se você fez isso, você errou. Porque quando você resolve colocar o seu dinheiro em um determinado ativo, você precisa estudar aquele ativo antes, saber como que aquele ativo ganha dinheiro, quais são as formas que ele tem de fazer os investimentos, justamente para quando chegar esses momentos você não se desesperar e sair vendendo as suas cotas aí, mesmo executando aquele prejuízo que eu acabei mostrando para você, tá? Lembrando, sempre, prejuízo é só na venda. Se você não vender, os seus ativos vai continuar dentro da sua carteira, vai chegar um momento que aquela valorização ela vai chegar, pessoal. Desde que o fundo imobiliário ou ação mesmo, né? Isso também acontece nas ações, seja bons investimentos, seja boas empresas, seja um bom fundo imobiliário, tem um time de gestão. Infelizmente, a Valora não é uma das melhores gestoras, mas a gente precisa dar um pouco de credibilidade. Imagine se todo mundo só investisse na gestora da Credit Suisse, né? Imagine se todo mundo só investisse na XP. Os outros fundos imobiliários, as outras ações não iriam existir, entendeu? Então a gente precisa sim ter uma pimentinha dentro da carteira e nesse momento a minha pimentinha aqui é exatamente o VGHF11. Estou tentando diminuir as minhas posições nele. Como que eu faço isso? Investindo nos demais fundos imobiliários. Automaticamente, quando você compra outros ativos dentro da sua carteira, você vai diminuindo o risco nesses que você tem como mais arriscado, que no meu caso aqui é o VGHF11, justamente pela parte da gestora, tá, pessoal? Não é que o fundo ele faz aí operações arriscadas, não. A carteira do VGHF11 é uma carteira bem diversificada, apesar dele ter passado por aquele momento de polêmica lá, levantando o fundo da própria casa, porém é uma carteira bem diversificada, tem bastante ativos, então isso traz também uma segurança. O único ponto de atenção aqui mesmo é a gestora, tá? Ela vem fazendo aí um péssimo trabalho, não só no VGHF11, como nos demais fundos da casa também, mas até então
tá pagando dividendo, tudo tranquilo, não tá com uma desvalorização tão absurda. A gente temos fundos imobiliários aí que caiu 40, 50, 70%, tá? Então você vê que o VGHF ele vem se mantendo ali mesmo com todas essas polêmicas. Teve fundos imobiliários com pouco menos disso daí caiu 50%. Entendeu? Então você precisa levar isso daí também em consideração. Mas o ponto que eu quero deixar para vocês aqui de lição é isso aqui, pessoal. O total de dividendos recebido durante o período. É isso daqui que faz a diferença, tá? Ativos dentro da carteira, ele vai cair e subir a todo momento. Isso aí faz parte do ciclo de mercado. Não tem muito o que você fazer. Desde que você tenha ali a sua estratégia montada, que você tem bons investimentos dentro da sua carteira, isso aí, cara, você tira de letra, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Mas antes de ir aí, não se esqueçam de deixar sua inscrição no canal para você fortalecer aí o crescimento da comunidade. Assim também como o seu like é muito importante para que a gente leve esse conteúdo aí para mais pessoas. E não se esqueçam aí de deixar nos comentários se você tem o VGHF11 dentro da sua carteira e como que ele está nesse momento, se você pretende estar se desfazendo dele ou até mesmo aumentando aí as suas posições baseado aí nesse preço atual que ele está. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui e fui.